Olá, pessoal. Estamos de volta ao curso de extensão do Campo ao Mapa. O caso da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Essa é a parte número 2. A gente vai abordar o assunto de HidroWeb, o Hidro 1.4, a aquisição de dados do ANA, né, do plugin do QGIS, e o banco de dados sobre bacias hidrográficas. Bom, esses são os assuntos, tá? HidroWeb, Hidro 1.4, Anadeira Acquisition e banco de dados de bacias hidrográficas. Bom, começando por o HidroWeb, que é uma plataforma online, é um portal público do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos administrado pela ANA. Tá? Ele disponibiliza séries históricas e dados hidrometeorológicos, como volume de chuva, vazão, informações sobre climatologia também, né? Qualidade da água, sedimentos. É uma plataforma muito interessante, eu achei também interessante mostrar aqui para vocês, tá? Os dados disponíveis no portal se referem à coleta convencional desses dados, né? Com base nos registros diários, as observações, as medições feitas, né? E também obtidas e coletadas, né, pela Rede Hidrometeorológica Nacional que vocês conheceram na parte passada. Então, é uma rede assim, bem interessante, é um portal interessante. Eu achei também prudente mostrar ele aqui para vocês. Associado a ele, tem o HidroWeb Mobile, que além de ter a versão para computador, tem a versão para o aplicativo de celular, para tanto Android quanto iOS. Então, vocês também podem baixar. Vou mostrar um exemplo dele aqui. Tem informações interessantes. É mais mobile mesmo, né? Mais móvel. Então, quem sabe atende aí alguma necessidade. Bom, primeiro acessando a plataforma online, né, da HidroWeb, vocês vão se deparar com essa aba de apresentação, onde tem muitas informações, a quantidade de acessos registrados. Tem muita coisa importante aqui que pode ser lida, obtida, tá? Como informação. A partir dessa aba de apresentação, aí você já começa a ver aqui do lado esquerdo, né, algumas opções. A gente vai passar por elas. A primeira delas é a série histórica, né? Você pode pesquisar por tipo de estação, pluviométrica, fluviométrica, o próprio código da estação, que a gente já aprendeu a pesquisar na parte passada, nome da estação, subbacia, de repente só por município, tá? Se está operando, se não, se é da ANA, né? Se é responsável é a ANA, se a operadora também é a ANA ou outra, né, entidade. Então, e aí você consulta, a gente vai passar por isso aqui, vai ter acesso a essas informações. É bem interessante também, tá? Falando de séries históricas dessas estações. Na data da gravação desse vídeo, o portal está com a versão 3.3.8361.0. Na opção dos mapas, é aquela questão também mais intuitiva, né? Onde você pode aqui ir, né, navegar até a sua região. A outra coisa importante aqui, que além de você clicar e descobrir aqui, né, a sua própria estação, se você clicar nesses trechos de rios aqui, né, nessa hidrografia aqui, ele também te dá um nome, te dá as informações. É bem interessante, tá? Aqui nessa parte de mapa do HidroWeb você também tem informação dessa hidrografia principal, tá? Não é muito detalhada, mas já te dá uma boa referência aí. Nessa parte de download, se refere ao nosso próximo tópico aqui, né, dessa parte teórica, mas como está aqui, né, para passar, é só para mostrar para vocês que é um software Hidro, ele trabalha aqui com séries históricas, né, você baixa as informações, traz para ele e com ele você consegue fazer algumas estatísticas, gráficos e muito mais, tá? Então, nessa aba de download tem só essa opção aqui. Você baixa o inventário, tá bem atualizado aqui, tá? Então, é uma fonte também importante aí. Bom, agora esse canal foi do HidroWeb, né? Agora o HidroWeb Mobile. Essa aqui é a versão de computador. Então, você pode favoritar algumas coisas. A área educativa tem alguns cursos, algumas coisas que você pode acessar e aprender. Você pode pesquisar aqui nessa abinha aqui, ó.
sobre nomes de referências, por exemplo, o nome de uma cidade, às vezes uma microrregião, alguma coisa, algum nome que tiver associado a alguma estação ou local, ele vai te retornar as opções aqui. Então, de repente você não sabe localizar aqui ou se perde aqui no mapa, você também pode pesquisar. Esse drop-down aqui chamado todos é onde você filtra o tipo de estação, né? Fluviométrica, pluviométrica. E aí, à medida que você faz uma escolha aqui, esses números aqui mudam, tá? Porque isso aqui é o total, né? Então, contando tudo aqui. Quando você escolhe fluviométricas ou pluviométricas, esses números de estações disponíveis diminuem, mas também fica nisso, né? E aí você também vai interagindo aqui, é bem interessante. Vai clicando, vai vendo vazão de rio, chuva, essas coisas todas. Bem interessante. Aqui a versão de aplicativo para smartphone, tá? É a tela que vocês veem, ó, bem parecido, né? Mesma coisa aqui. Aqui na opção de filtro, aqui embaixo é onde você filtra as estações, né? É o nosso próximo passo aqui. Então você pode filtrar aqui como fluviométrica, pluviométrica, o estado, município, bacia, rio, responsável, aplica, ele já filtra para você aí, ok? Ou simplesmente na tela aqui, ó, você pode ir navegando, né? Abrindo assim o zoom, fechando e chegando até a sua estação de preferência aí. Encontrando ela, essa aqui inclusive é da região da nossa bacia, né? Que faz parte do alvo central desse nosso curso de extensão universitária, chamado Boa Sorte. É uma estação fluviométrica, São Félix do Xingu, ó, foi registrado zero chuva, o nível do rio é dado em centímetros e a vazão dele aqui também é em metro cúbico por hora. Okay? Quando você clica aqui em explorar mais dados, ele aparece essa parte mais gráfica aqui, né? Repetindo as informações, mas mostrando aqui, especialmente aonde tem variação, né? Chuva não teve, mas no nível sim, ó. Então de 349 aqui para 350. Né? Apesar de parecer um abismo maior, mas é só 1 metro aqui, né? Mas pro tamanho do rio aqui é muita coisa. Então, o rio Xingu é muito grande, muito grande. Então, assim, você tem essas informações aí, é mais assim, né? De acordo aonde você estiver sinal, você consegue essas informações aí na palma da mão. Bom, o hidro, pessoal, o hidro, ele, né, conforme um relatório oficial da ANA, né, de 12 de novembro de 24, eu até cito ele aqui, ó, esse relatório, o Hydro 1.4 continua sendo referenciado, né, como um sistema de inserção, armazenamento, análise, consulta e manipulação de dados hidrometeorológicos. Ele ainda se mantém ativo, né, como plataforma interna usada para tratar séries históricas, tanto de estações pluviométricas quanto fluviométricas. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque eles falam, né, que o hidro já não é mais essas coisas, né, um sisteminha mais truncado e tudo mais, mas ele ainda está nativo, tem muita gente fazendo coisas com ele. Artigos científicos recentemente publicados ainda trazem, né, algum tipo de manipulação com esse software. Então, eu acredito que ele seja útil aqui para o nosso estudo. Então, alguma coisinha eu vou passar também para vocês. Tá? Essa aqui é a interface dele. Ele trabalha com banco de dados. Você pode fazer pesquisas também nessas plataformas aqui, inclusive do HydroWeb, salvar lá um contemplado assim de informações e trazer para cá e trabalhar eles, tá? De forma mais interativa, né? Com mais recursos e tudo mais. É bem interessante, tá? Ele é um sistema para gerenciamento de dados hidrometeorológicos, tá? Então aqui é só para mostrar mesmo a força dele ainda, né, sendo utilizado. Alguns dizem que ele tem mais aplicação dentro da ANA do que fora, mas é provável que muita gente usa ele ainda, tá? Ele ainda não está descontinuado e ele está aí, né, com base de dados, inclusive, ó, bem recente aqui, ó, a data de publicação de banco de dados, né? O banco de dados que se insere nele é no formato do Access, né? Microsoft Access. E, enfim, a gente vai fazer também alguma coisinha com ele. Bom, você, né, atualiza seu inventário das estações, depois você traz
pesquisas específicas por determinadas estações, assim, você também consegue fazer muita coisa, né? Essa aqui é a interface geral dele, como eu já mostrei aqui, ali, né? Agora aqui um pouquinho mais ampliada. Essa parte aqui é essa parte aqui um pouquinho ampliada, né? Onde vocês têm aqui registros permanentes, importados. Quando a gente importa, né, um conjunto de uma determinada estação, vem para cá, a gente trabalha ele. Aqui eu trago, né, esses, né, aqui dentro, né, só para mostrar aqui para vocês mais ampliado, nos registros permanentes, na opção de inventário, né, apoio de fichas descritivas aqui nas estações, 39.643 listadas. Então, assim, enfim, isso aqui é só um início, né, de como se fosse realmente um banco de dados para você acessar, obter informações e tudo mais. Aqui dentro tem funções, tem gráficos, tem muitas coisas assim que dá para fazer algumas análises interessantes. Ele também vai ser objeto aqui dos nossos exercícios práticos. Aqui, né, clicando numa estação aqui de código 968006 de Sena Madureira, é um município aqui no estado do Acre. Então tem as informações aqui de responsável e tudo mais, tá? Altitude. Isso é só um pouquinho, tá, pessoal? A gente vai aprofundar um pouquinho mais também. Bom, e dentro desse sistema hidro, né, além desse software, tem o sistema hidro de telemetria, que é o sistema que disponibiliza os dados hidrometeorológicos do Sistema Nacional de Informação de Recursos sobre Recursos Hídricos, né, transmitido em tempo quase real. Ele é muito importante para a defesa civil e outras pessoas que também necessitam do dado, né, principalmente sobre volume de rios, chuvas, intensidade de chuvas, né, quem mora muito em áreas de risco aí, enfim, de certa forma serve, né, para aplicação também em bacias. Eu vou mostrar para vocês que ele acaba contribuindo aqui nas nossas investigações, tá? Todos esses que eu falei aqui, existem links aqui na descrição do vídeo, lá embaixo. Vocês podem acessar e obter todas essas informações. Bom, então aqui é o sistema hidro de telemetria, né? Neste caso aqui, no nível de referência, eu estou mostrando cotas, né, de rios. E aqui de cor vermelha, azul, verde, preta, cinza, né? Ele vai mostrando o vermelho, por exemplo, cota de atenção. Você começa a olhar, então isso aqui você amplia esse mapinha, você começa a ver, tá? Essas informações. Quando você mexe nesse drop down aqui, por exemplo, e coloca chuva de referência, também faz a mesma coisa. Ó. O rosa aqui significa, por exemplo, chuva muito forte, acima de 70 milímetros. Ó. Tem uma gota aqui grandinha, outra logo aqui. Tem chuva forte, né, entre 30 e 70 milímetros, que é esse azul aqui. Então, de certa forma, isso aqui ajuda você a monitorar em alguma forma, né? A sua região, a sua bacia de referência aí. Bom, e quando a gente explora um pouco mais esses drop downs aqui de cima, ó, a gente obtém, por exemplo, neste caso aqui, ampliando, né, fazendo filtros, né, um filtro após o outro, a gente pode chegar aqui, neste caso eu cheguei em Cruzeiro do Sul, numa estação qualquer, e monitora nível de rios. Vou mostrar aqui para vocês, ó, peguei dois exemplos. O primeiro aqui em cima é o rio Tarauacá. Essa estação ela fica aqui na ponte de Tarauacá, né, na ponte lá da cidade mesmo, é um município aqui do Acre. E aqui nesse lado esquerdo mostra o nível em centímetro, né? Então aqui mostra as variações, né, do dia. Ó, tá vendo? Aqui é 1º de setembro ao dia 2 e aqui o intervalo em horas. Então dá para você ter uma ideia, né, de monitoramento dessa vazão desse rio, né, de, de volume de água. Então aqui o nível estava quase 3 metros aqui, né? Que é centímetros, então veio, né? 2, 3, 4, 5, ó. Mesmo depois de meio-dia aqui, né? Do 4 de setembro, ó, ele deu uma aumentada, atingindo o nível de 3 metros. Desse lado aqui, vocês observam a precipitação, né? Chuva em milímetros. Aqui é de 0 a 6. Então, note aqui que no dia 6, ó, entre, né, de meio-dia aqui, meio-dia, então mais ou menos aqui 8 horas, talvez aqui 7 horas, né, da manhã, choveu um pouquinho. Aqui próximo à meia-noite, né, dos 5 de setembro para 6, ó, choveu
quase 6 milímetros, ó, tá vendo? É claro que isso aqui implica, né, chuva, né, mais na sua cabeceira, né, na sua origem, não ali onde é realmente medido, né? O que impacta aqui a chuva que cai no ponto da estação é dali em diante, né? Então essa cheia veio de chuvas que aconteceram, né, na sua montante. Então aqui para o rio Tarauacá e aqui para o rio Juruá em Cruzeiro do Sul, né? Aqui também chuva, ó, de quase 10 milímetros do dia 1º, depois do almoço. Uma chuvinha pouca aqui em setembro, ó, quase nada, né? Aqui a escala já variou de 0 a 10 milímetros. E aqui o rio que tem mais, né, alterações do seu volume, né? Aqui de 3,7 a quase 3,85, que até ultrapassou 3,85 metros. E aqui, pessoal, é um ponto, né, de monitoramento. Não quer dizer que isso aqui é a profundidade do rio, tá? É um ponto de monitoramento que ele serve para calcular ali transbordo, né, cotas de urgência e tudo mais, tá bom? Os rios são bem grandes, são muito profundos, então eles são até mais profundos do que essa escala que está mostrando aqui, tá bom? Bom, e o nosso assunto também que vai ser abordado nos exercícios práticos, né, é o plugin do QGIS chamado Anadeira Acquisition. É uma ferramenta que realiza download automático dos dados de várias estações pluviométricas e fluviométricas disponibilizados pela ANA. Eu trago aqui, ó, o manual de aplicação desse plugin de agosto de 2002, tá? Ele é produzido aqui pela Hidrologia de Grande Escala, né? Um departamento aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH, e ele é bem interessante, intuitivo, né? A gente vai fazer isso aqui no curso, mas se você quiser ter em mãos, o link dele também está na descrição do vídeo. Então, é uma forma aqui mais automatizada para a gente obter as informações dentro do próprio QGIS. Aqui um exemplo. Antes de tudo, né, é preciso mudar o símbolo, né, que considera o seu número decimal. Geralmente a gente utiliza a vírgula, né, separando o nosso decimal. Para aplicar isso aqui dentro do QGIS e não ter erro, a gente vai ter que mudar isso no sistema. Aqui o atalho, né? O símbolo decimal vai ser ponto e o de milhar, né, vai ser vírgula. A gente vai inverter, tá? Nesse caso aqui já está invertido, tá? O nosso decimal para o nosso sistema é sempre a vírgula. Aqui a gente vai trocar por ponto, porque se você observar aqui, ó, os dados vêm separados por ponto. E isso aqui não causa nenhum problema quando você faz essa mudança, tá? Aqui um exemplo de um dado de uma determinada estação baixado para 2 anos, né? Filtramos para o ano de 2010 para ver a precipitação e na estação da Boa Esperança, aquela mesma que a gente, né, abordou ali agora há pouco no aplicativo, o HidroWeb Mobile. E aqui o total de chuva, né, para cada dia aqui de janeiro. Então a gente pegou pelo ano e ainda separamos um mês específico e colocamos. A gente vai fazer isso aqui também dentro do QGIS, vai ser parte dos nossos exercícios práticos. Por fim, não menos importante, eu quero apresentar alguns bancos de dados sobre informações de bacias hidrográficas para vocês. O primeiro delas é a base hidrográfica autocodificada. Na verdade, a ANA utiliza isso aqui, né, para a gestão de recursos, né, ela é obtida por meio do mapeamento sistemático brasileiro, né, das cartas, utilizando as cartas, nossa cartografia digital da hidrografia, tá? É um método, tá? É um método de codificação de bacias hidrográficas desenvolvido por Otto Pfaster, né? Acho que pronuncia assim mesmo. Foi instituído oficialmente para a codificação das bacias, tem a resolução aqui no Conselho Nacional, né, de Recursos Hídricos. São formas, né, foi criado metodologias para identificar cada trecho de drenagem e gerar a sua área de contribuição
para aquele determinado trecho ali de drenagem, tá? E assim você tem ele mais detalhado, vai aumentando e, né, até chegar em outras dimensões, assim, com bacias bem gigantescas, tá? Então é praticamente criar aqui, né, um nível hierárquico que começa pelos maiores rios, ou seja, as bacias são maiores, né, muito maiores, e depois vai, né, pontualizando, diminuindo as escalas até a subdivisão menor, e se eu não me engano o nível Otto 7. A gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Os arquivos são muito grandes, tá? Na casa aí de 10 GB, 11, 17 GB, falando de todos esses aqui, tá? Mas assim, a base hidrográfica codificada. Para que serve? Se você tiver pretensão de trabalhar numa área, né, nessa determinada escala, você pode usar, né, essa hidrografia, né, essa bacia hidrográfica já delimitada. O bom é você delimitar a sua própria hidrografia, como a gente vai fazer aqui no curso, mas de qualquer forma, essa base, né, hidrográfica autocodificada já ajuda também aí de determinada forma. Vamos baixar trechos de drenagens, ou seja, é a hidrografia, só que cada trecho, cada segmento dessa hidrografia é chamado de trecho. Então, quando você clica nesse trecho, você sabe o nome dele, tá? É com base nisso que a gente vai trabalhar também. As áreas de contribuição hidrográfica é a área onde cada trecho de drenagem influencia nessa área. Então, para cada trecho dessa drenagem, existe uma área de contribuição. Esse arquivo a gente também vai baixar. Os pontos de drenagem, para cada inserção desse trecho de drenagem nessa hidrografia, ele tem um ponto. A gente vai acabar excluindo esses pontos que intersectam assim, né, de apenas servindo como um ponto ali de inserção, e vai trabalhar com as extremidades que vão identificar as nascentes nesses trechos de drenagem. Os cursos d'água, diferentemente dos trechos de drenagem, quando você clicar lá no QGIS, num curso d'água, por exemplo, quando você clicar nele para ser identificado, ele vai identificar todo ele. Por exemplo, o Igarapé São Sebastião. Quando você clicar nele lá, ele seleciona todo. Então esse é o curso d'água. O trecho de drenagem não, ele vai, né, você vai pegando segmentos desse Igarapé São Sebastião a cada entroncamento dele, né, ao encontro dele com outro trecho de drenagem. Então por isso que chama trechos, tá? É diferente de cursos. Aqui o curso, o rio, ele é contínuo, é ele inteiro. Você clica, ele é uma linha só. No trecho não, eles são pedaços. Linha de costa, né, essa linha aí que permeia aí pelo nosso litoral, e regiões hidrográficas, que é o que diferencia de bacias hidrográficas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês as regiões hidrográficas do Brasil, porque o limite dela geográfico passa a ser os limites do Brasil e não a própria topografia, né? Então essa é a diferença aqui quando a gente aborda bacia hidrográfica por regiões. Eu vou mostrar ele também para vocês. Bom, por isso que é importante sempre falar, né, sobre essas questões mais teóricas para se preparar um pouquinho mais para quando chegar aos exercícios a gente saber um pouquinho do que envolve aquele determinado assunto, né? Nessa parte número 2, esses foram os assuntos teóricos, né, para preparar um pouquinho para o nosso exercício prático e já vai começar. Vamos lá? Vamos dar início então aos exercícios práticos da parte número 2. Essa é a etapa 1. A gente vai abordar o HydroWeb e o HydroWeb Mobile. Pessoal, no navegador de preferência de vocês vão digitar na barra de pesquisa o HydroWeb e vai acessar essa primeira opção aqui, tá? Do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, HydroWeb. Então, como vocês viram lá, essa é a parte da apresentação, tem a série histórica, tá? A versão que a gente está usando. Então, primeiro a gente vai aqui, né, nessa opção aqui de séries históricas de estações. Então, no primeiro drop-down aqui, vocês podem escolher, né, se é nível de rio ou se é de chuva. A gente vai nessa primeira opção aqui de pluviométrica. A gente pode também, ó, já criar, vocês já aprenderam a pesquisar, né, na parte anterior. A gente pode pesquisar pelo código da estação ou simplesmente pelo nome dela, tá?
Uma que a gente sempre conhece aqui, que a gente sempre, né, pelo menos eu tenho dado muito exemplo aqui dela, é a Boa Esperança, Boa Sorte. Deixa eu confirmar o nome dela aqui só um pouquinho. Acho que é alguma coisa assim. Eu vou entrar com o código primeiro, porque o código facilita aqui a obtenção dela, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, 65001. Então esse é o código da estação. A gente também já aprendeu a pesquisar por lá e tudo mais. Bom, qualquer coisa a gente tem aqui, né? Você pode pesquisar por estado, município e coisas assim do tipo, né? E tem aqui a opção que vai ser o nosso próximo passo, a questão do mapa, né? Então a gente também pode consultar, se não souber o código nem nome, consultar lá primeiro e depois vir aqui fazer essa consulta de séries históricas. Por que séries históricas? Porque aqui a gente vai conseguir baixar dados históricos dessa estação, tá bom? Então vou consultar aqui. Ó, é Boa Esperança mesmo, né? O nome lá. Então vou selecionar ela aqui. Ela é pluviométrica. Tem como baixar nesses três formatos, tá? TXT, CSV e o banco de dados do Microsoft Access. Então vou baixar aqui do download das estações. Vou marcar de novo aqui, tá? Em Excel. Pronto. Às vezes a gente já pode vir direto aqui. Vou baixar o arquivo, tá? Bom, ele já terminou aqui, né? Eu vou abrir aqui na nossa pasta agora. Bom, pessoal, tá aqui o meu arquivo zipado, né? Foi baixado. Eu já trouxe ele aqui para dentro da nossa pasta. Criei uma pasta chamada parte 2, que se refere a essa parte do curso, e etapa 1. Então coloquei ele aqui dentro. Agora é só marcar ele aqui, ó, posso pedir para extrair tudo. Mais uma vez, vou pedir para extrair tudo. É uma pasta compactada dentro dela mesmo, né? Eu vou recortar isso aqui, vou vir para a etapa 1, colar ele aqui na raiz. A raiz dessa etapa 1, tá? Aqui para trás não me interessa. Então, vou abrir aqui o código da estação 65001, Boa Esperança. Fica na região da nossa bacia hidrográfica que a gente vai trabalhar. Aqui abrir aqui, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, tá aqui então os dados que a gente baixou, tá? Tem toda a informação aqui em cima, ó, telefone, contato, tá? Nível de consistência bruto ou consistido, tipo de medições, se foi o pluviômetro, pluviógrafo, tá? Data logger e assim mais, tá? Enfim, tem aqui o código de estação e tudo mais. O que a gente vai fazer? Vamos deixar esses dados aqui brutos, tá? Vou selecionar só essas informações aqui, ó. Aqui vou apertar, né? Seleciona a primeira célula aqui, o Ctrl Shift setinha para a direita. Ele selecionou tudo. E agora Ctrl Shift setinha para baixo. Selecionando aqui todas essas. Vou fazer um Ctrl C. Vou vir agora numa outra planilha aqui dentro mesmo, tá? Dessa. E colo aqui. Nessa aqui eu clico assim para ficar mais fácil aqui. Ó. Pronto. Então tá aqui os nossos dados, né? Sem mexer aqui. Então eu vou chamar aqui de dados. Nossa 65001, ok? Então tá vendo aqui esses dados já vêm separados, né? Então tem aqui chuva 1, chuva 2 e assim vai, ó, até, né, o fim do mês aqui, né? Dependendo do mês, tem aqui o seu registro. Dependendo do mês, acaba aqui dia 30 ou de 28 e 29 para fevereiro, que é o caso. Então tem todos os campos aqui, tá? Enfim. O que a gente vai fazer agora é construir uma tabela dinâmica e também um gráfico dinâmico sobre esses dados, que iterativamente a gente pode mexer para ficar um pouco mais interessante. A primeira coisa que a gente faz, eu vou selecionar esses dados aqui, né? Vou selecionar só os dados mesmo aqui, ó. Ctrl Shift setinha para cá e Ctrl Shift setinha para cá e vou formatar como tabela. Isso ajuda em alguns processos aqui dentro do Excel, tá? Vou pegar essa aqui.
Ele já reconheceu. Vem aqui em dados, vou tirar esse filtro. Então, nossos dados, né, eles estão formatados como uma tabela. Isso ajuda em alguns processos, como eu disse para vocês. O próximo passo é salvar isso aqui como um formato, né, nativo aqui dessa planilha. Então, eu vou vir aqui salvar como. Vou vir aqui nessa mesma pasta. Manter o mesmo nome, só que em outro formato. Ótimo. Agora a gente vai inserir, né, aqui na aba Design, você pode mudar aqui o nome da tabela. Eu vou chamar de dados. Tá? Dados 65001. Pronto. Então vai ser o nome dessa tabela. Então o que a gente pode fazer agora? Vamos inserir o gráfico dinâmico, né, e a tabela. Então vamos aqui no botão inserir. Tem a opção aqui de gráficos. Que está aqui, ó. Gráfico dinâmico e tabela dinâmica juntos. Então ele já reconhece a nossa tabela aqui, tá? Tá vendo? Não preciso mais selecionar. Vou gravar isso numa nova planilha mesmo. Vai ficar assim, fica mais fácil. E nessa nova planilha a gente formata ela aqui depois. Então vem aqui, ó. Aqui, renomear. Planilha. Gráfico. Não. Posso até colocar uma corzinha diferente nela aqui, ó. Para quando não tiver, achar, né? Essa aqui vai ser a nossa planilha mestre aqui, tá? Então aqui, ó, os campos, né, que a gente precisa, os campos do gráfico dinâmico, né? O que a gente vai colocar aqui especialmente para a gente produzir uma informação interessante. Então a gente vai pegar primeiro a data, nós vamos colocar em categorias, tá? Ó, tem registro desde 1976 até 2025, tá? Para aquela lá estação específica. O que a gente pode, né? Outra opinião aqui, né? De o total, né? Como a gente está falando com chuva, né? Então eu vou pegar o total aqui e colocar em valores, tá? Ele já dá uma ideia, né? De chuva aí. Então acho que é interessante isso aqui. Vamos deixar aqui no total. E no gráfico dinâmico, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui na opção de anos aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu posso, vou tirar esse selecionar tudo aqui, ó. E vou selecionar apenas 2000. Vamos ver aqui. Isso. Então vou dar um OK. Então, ó, no 2000, o que ele dá? Ele, além dele mostrar o resumo na tabela dinâmica, mostra aqui no gráfico. Eu posso colocar aqui o adicionar rótulos, ó. Ele mostra o total que choveu nesse ano, tá? Mas vamos supor que só o ano não seja interessante. Eu quero também trimestre. Então eu posso clicar aqui, ó. Posso tirar a seleção de tudo aqui, ó, e marcar trimestre. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver se ele faz aqui. Era para ele ter feito aqui. Deixa eu ver só o primeiro trimestre, ó. Ele marcou, né, a quantidade que choveu aqui no primeiro trimestre. Eu gostaria que ele fizesse aqui pra gente, adicionasse todos, né? Vamos ver se um por um ele faz. Não, ele não está aparecendo aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui de solução. Eu vou adicionando aqui os trimestres. Vamos fazer isso mesmo, tá? Então vem aqui agora, marca o terceiro e o quarto. Isso. Então pronto. Vou deixar assim, né? Vocês acompanharam aí. A gente clicou aqui no trimestre e depois veio aqui e adicionou, né? Mais mais 3 informações. Então, se você quiser acompanhar o total por trimestre para esse ano de 2000, essa é o cenário, né? Isso é o que a gente conseguiu aqui. Então, para essa, você também pode, né? Dependendo aqui do trimestre, ó, vou deixar só o primeiro trimestre. Isso, primeiro trimestre de 2000. Ok.
Vamos colocar o mês aqui, então. Vamos colocar aqui os 4, né? Os 4 primeiros meses aqui. Então vem aqui agora, ó. Pronto. Deixa eu ver se expandindo aqui ele consegue ir um pouco mais. Então janeiro, fevereiro e março. Vamos ver aqui. Primeiro trimestre. O mês. Janeiro, fevereiro, março e abril. Tá faltando abril. Vamos ver se ele expande. Ele não tá querendo aqui expandir. Março, abril. Não conseguiu. Tá? Mas tranquilo, a gente vai lidando com essa informação aqui. Então, na verdade está claro, né? Trimestres são 3, então ele não pode permitir um outro mês aqui, né? É óbvio isso aí, eu que não pensei nisso antes. Então tá aqui, ó, para o ano 2000, o primeiro trimestre, se você pegar, né? Então você note que você já consegue fazer um pouco mais de simulações, de amarrações, tá? E isso vai deixando aqui, de repente, né, aquela informação que você precisa um pouco mais dinamizada, né, com mais detalhe e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então vocês podem explorar depois outras funcionalidades, outros anos aqui, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem vir aqui, a gente tira aqui todos os... Posso selecionar tudo. Posso vir aqui, tira a seleção. Posso vir aqui, por exemplo, no ano de 2024. Então, no ano de 2004, eu posso selecionar aqui todos os meses. A gente ver como que foi lá aquele cenário. O trimestre aqui. Agora sim, ó, ele separa para o ano de 2024 o primeiro trimestre, ó, tá vendo? E o total de chuva em cada período daquele. Olha que interessante, né? Um mapinha bem interessante, separado, né? Segmentado pela aquela informação que é de interesse e, de certa forma, ajuda então aí em algum detalhe. Bom, pessoal, ao invés agora de eu falar dos prints no final para o relatório, eu já vou falar à medida que termina cada etapa, tá? Então essa primeira etapa aqui, esse é um dos prints dessa primeira etapa. A gente vai falar também sobre a opção de mapas, né, do download e também do HydroWeb Mobile. Então esse aqui é um desses prints para essa primeira parte, ok? Da etapa 1. Bom, pessoal, então voltando aqui, estávamos aqui nas séries históricas das estações. Vocês viram um exemplo aí de uma estação. E agora aqui a questão do mapa, né, que ajuda inclusive a vocês a descobrirem os códigos dessas estações. Tá? Vocês viram ali que a primeira opção eu já tenho, né, como pesquisar por várias opções, nomes e tudo mais. Aqui também é mais uma delas. Então, o que acontece? Se você conhece, né, espacialmente aqui onde fica tal informação, você pode, né, analisar, que é o nosso caso aqui, ó. Posso vir aqui que eu sei onde fica a nossa região de estudo, mas do contrário, você pode digitar, ó, São Félix do Xingu. Espera carregar aqui, clica aqui na primeira, ó, já mostrou pra gente onde fica, e agora é procurar, né, aqui nessas que ele mostrou, qual é essa estação. Por isso que a parte anterior já facilita um pouco mais quando você atribui os rótulos aos pontos, né, que a gente baixou da rede. Então, é mais fácil de encontrar, porque olha aqui, ó, eu estou com o cursor em cima dela aqui e não aparece que é a estação que a gente trabalhou agora há pouco. Então, quando eu clico aqui, ó, é que aparece, ó, 65.001. Né? Na verdade, o código que eles colocam aqui é 651.001. Tá? Então, ó, tem aqui o nome dela, visualizar os dados no HydroWeb. Vamos ver o que aparece. Ó. Na verdade, ele só mostra aqui para a gente vir, né, e ver. Então, de posse dessa informação, desse código, do nome, é que a gente volta nessa série histórica e faz o que a gente acabou de fazer. Tá? Estou seguindo a lógica aqui da apresentação deles. Então, visualizar esses dados aqui no HydroWeb. Se a gente quiser visualizar no sistema hidrotelemetria que eu mostrei, é aqui, ó, tá? Eu vou abrir aqui, mas isso aqui vai ser, né, daqui a pouco que a gente vai trabalhar com ele. Tá vendo? Lembra lá de onde eu mostrei? Então, vou deixar por aqui para a gente ver depois. Tá? Então, essa questão do mapa aqui tem sigla, né, quem opera, o tipo dela, se está operando, a bacia. Então, são todos esses nomes que vocês podem pesquisar,
né, nessa parte da série histórica aqui anteriormente que eu fiz, tá bom? O estado, o registro, né, pluviômetro e, bom, enfim, outras informações, né? Não vou ficar aqui falando muito porque vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Dentro aqui desses pontos, ó, você pode adicionar um marcador, às vezes para facilitar a sua vida aqui. E tem essa parte de visualizar a tabela de atributos, que é exatamente isso aqui que a gente viu, tá? Essas informações, inclusive as mesmas que estão naquele arquivo vetorial que eu ensinei a vocês baixarem na parte anterior, a parte 1. Mas tem aqui as opções, ó. Se você vir aqui, pode vir aqui, ó, e exportar esses dados para CSV, tá? Igualzinho a gente acabou de fazer. Então é só mostrando aí essas funcionalidades, essas praticidades, tá? De repente isso ajuda você em alguma coisa. Provavelmente muito, né? Vai ajudar muito nessa principal opção aqui de séries históricas para você pesquisar, tá? Então é basicamente isso. Vou deixar vocês aqui só com essa informação, tá? Essa aqui seria o outro print, né? Para a mesma estação, tá? Na opção de mapa aqui dessa etapa número 1. Bom, a outra parte aqui que a gente vai trabalhar, abordar, pelo menos para mostrar para vocês, é o HydroWeb Mobile. Se você digita HydroWeb Mobile ou clica no link da descrição desse vídeo, você também vai para a mesma pasta que eu, para a mesma página que eu. Vamos clicar aqui iniciando. Primeira coisa é um termo de uso, né? O que ele fala, o que é, o que pode ser, tá? Eu já conheço. Ele te fala aqui, né, para explorar essas análises das estações, o histórico, tem como aprender aqui dentro, tem um ambiente de aprendizagem também, tá? Muito interessante. Então vamos começar aqui. Então primeiro vem a opção dos mapas. Como eu disse para vocês, vocês podem digitar aqui o nome, né? Aqui vocês escolhem, a pluviométrica, por exemplo, a gente confirma. Já viu que ele já rearranjou aqui as informações. Vamos de novo aqui nessas estações aqui, ó. Aquela mesma, né? Mesma que a gente conhece, ó. 651.001. Tá? Então, neste momento aqui, ó, nenhuma chuva, né? A data de gravação aqui, ó, tá? Nesse período que foi, 9/9. O horário é UTC, lembra que vocês precisam subtrair desse horário aqui 3 horas, né? E o horário de Brasília é UTC -3, tá? E aqui, explorar um pouco mais de dados. Ele mostra aqui sobre, né, chuva da semana, chuva no mês, chuva no ano. Aqui, né, nesse detalhe aqui não teve nada. A ficha da estação. Vamos ver aqui nesse. Deixa eu clicar nesse detalhar aqui para ver. Chuva das últimas 24 horas, 7 dias. Vamos ver. Ó, choveu muito aqui no dia 7 de setembro. Muito assim, né? Só 5,2 milímetros. Então, um mês. Então, no mês aqui, né? Pegando aqui do dia 10/8 até hoje, né? Então, você nota. Se pegar de um ano, a gente começa a ver um pouquinho mais, né? Então, interessante para vocês verem. A mesma coisa acontece com o nível do rio, né? Se você observar, a gente pode pegar aqui dos últimos 7 dias, ó, tem baixado, tá vendo? Não se assuste com a escala, porque às vezes a rampa aqui é muito alta, mas os valores não variam muito, né? Neste caso aqui, está variando muito, estão variando, na verdade, muito no sentido assim, né? São 10 centímetros. Né? Lembre que a escala aqui está em 10 centímetros. Então, só para você ter uma ideia aí. E nas últimas 24 horas, ó, já tem uma alternância maior. Mas lembre que, ó, de 306 a 307 é apenas 1 centímetro. Então, tá? Só para vocês terem essa ideia aí de como é. Vou voltar aqui. Nível, tem vazão também, ó, tá? Então, se a gente quiser ver tudo aqui, vamos ver o que ele mostra. O detalhamento, né? Se é climatológica, né, pluviômetro, enfim, essas coisas mais técnicas aí, tá? Pessoal, dessa parte do mobile, e aí fica, né? Tem como você favoritar, tá? Aqui, ó, quando a gente clicou aqui na estação, ó, quando você coloca aqui em favoritos, ela vem para cá, tá?
Então já fica uma estação aí que você monitora, pode fazer download aqui das informações, tá? Voltando aqui, tem a área educativa, onde você vai encontrar, né, cursos, assuntos para você ler e tudo mais, né, o tutorial, vídeos educativos. Então, é uma parte aqui bem interessante também do site, tá? A gente vai ficar mais nessa parte da visualização, a mesma coisa que eu falei agora há pouco para o HydroWeb, a gente vai fazer aqui também para o HydroWeb Mobile. Vocês tiram um print dessa parte aqui da estação que a gente está trabalhando, ou uma de sua preferência, tá? E também anexa aí no relatório em relação à etapa número 1. Para finalizar a etapa 1, aqui na parte deste curso, a gente vai trabalhar agora com o HydroWeb da telemetria, tá? O sistema Hydro de telemetria. Também tem link na descrição do vídeo, mas se você digitar HydroWeb Telemetria, você pode clicar nessa primeira opção aqui, ó, do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Então, de repente você tem um pouco mais de aplicação, né, para essa atividade aqui. A princípio aqui é só mesmo explorativa. Então aqui, né, no drop-down que eu ensinei para vocês, nível de referência tem a ver com a cota, né, de determinado rio, tá? De interesse, tá? Então, depende de você consegue aí, tá? Alguma informação de algum lugar que você tem desejo de monitorar, tá? Então aqui é uma dessas funções. Tem aqui de chuva de referência. Vou esperar ele carregar aqui. Enquanto isso, só para avisar vocês que essa última opção aqui de HydroWeb, na verdade, ele vai levar a gente lá para o HydroWeb, tá? É onde a gente acabou de sair. Vamos ver se ele carrega aqui. Enfim. Ó, tem gráficos, tá? Vamos ver se dentro desses gráficos aqui a gente consegue visualizar alguma coisa. Bom, aqui, quando a gente visualiza os gráficos, você tem filtros por estados, né? Origem, de quem é, bacias, subbacias, enfim. Eu vou escolher uma aqui, que eu sei que tem informação, tá? Do Acre. Eu quero uma da Rede Hidrológica, né? Hidrometeorológica Nacional. Aqui de bacias eu não vou pesquisar nada, porque aqui nas estações, como eu já conheço, agora é só pesquisar pelo nome, né? Então aqui, provavelmente, você fizer as escolhas aí para o seu estado, de repente pela rede, vocês já vão cobrir, né? Pelo nome talvez intuitivo. Então tá aqui, ó, a de Cruzeiro do Sul. Então a gente pode pesquisar aqui o período, tá? De acordo com o que vocês querem, né? Um dia, um mês, tá? Vou colocar um mês aqui, ó. A gente vai ver exatamente, ó. Mais atenuado, porque, ó, à medida que você vai baixando aqui, vai aparecendo, ó. Tá vendo? Então, só uma forma aí da gente pesquisar, né? As informações. Como a gente estendeu o período, aquelas informações, né, que tinham um certo intervalo ficaram condensadas aqui. Por isso que o formato virou para quase uma linha, né? Então, se você vir aqui para um dia, por exemplo, ó, o cenário já é totalmente diferente, ó, tá vendo? Você consegue ver todas as nuances aqui, ó, tá? E nesse dia aqui, ó, sem nenhuma chuva registrada. A chuva é registrada nessa escala aqui e aqui o nível em centímetros, tá? Eu acho que o que eu apresentei para vocês em aula, na teoria, foi a de 7 dias, tá? Mas você pode aqui, tá vendo? Ó, fazer o que você quiser aqui. Pesquisar por exibir tabela. Vamos ver o que é isso, exibir tabela aqui. Não conheço ainda. Ah, tá, aqui, ó. Por hora em hora, né? Todas as informações, a chuva. Vendo até menos, né? De 15 em 15 minutos aqui tem monitoramento, ó. Interessante. Tá, pessoal? Então fica mais uma dica aí para vocês, como interessados que são, para buscar, né, aprender um pouco mais. Aqui tem como visualizar dados, tem mais outras opções aqui, enfim. Ó, tá vendo? Os dados estão disponibilizados aqui no horário de Brasília, ó. Tá? Aqui a gente ainda tem 2 horas a menos do que isso, então seria o UTC menos 5. Mas isso aqui já dá uma boa referência pra gente, tá? Então, é só aqui, ó.
Rio Juruá, tá? Então, só para vocês terem aí mais uma opção. Então, o sistema hidro de telemetria. Esse fica sendo o último print dessa etapa número 1 aqui para o relatório. Dando continuidade agora aos exercícios práticos, essa é a etapa número 2, a gente vai abordar o software Hydro 1.4. Para essa etapa 2, pessoal, a gente vai continuar aqui no HydroWeb, só que dessa forma, dessa vez, a gente vai baixar aqui os dados do programa, tá? Então, dentro aqui vocês já sabem que tem link na descrição aí, né? Já acabamos de visitar aqui e vamos retornar. Então, vem aqui na opção de downloads para trabalhar com essa parte do Hydro. Tem aqui o instalador, vocês vão baixar esse instalador. Tem aqui uma informação sobre rede e tudo mais, tá? Da Rede Hidrometeorológica Nacional. E aqui o inventário, né? Ó, bem atualizado. Eu tinha apresentado de 1 de setembro de 2025, agora já tem um de 8, né? Foi ontem isso aqui, ó. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, estou gravando a aula. Então, é bem atualizado, tá? Vocês podem baixar todo esse dado. A gente vai mostrar isso aqui em forma bem prática aqui para vocês. A princípio, pessoal, o que eu pensei fazer aqui? Vou mostrar aqui para vocês como que, né, a instalação é simples, vocês vão clicar aí, descompacta e instala, tá? Isso aí não vai ter muito segredo não. Mas eu já vou aproveitar que eu estou no HydroWeb aqui e já vou fazer a busca dos dados históricos da extração que a gente estava trabalhando anteriormente para trabalhar dentro do Hydro, tá? Então a gente pode vir aqui no código da estação, ó, 651.1001, tá? Posso consultar. Aqui, ó, tá vendo? Então essa aqui já é a nossa estação. Vocês instalem aí o Hydro, tá? Não tem segredo, é só ir apertando Next, Next aí, ele já vai ser instalado. Quando ele abrir pela primeira vez, eu já vou mostrar a senha, né, para vocês fazerem aí o login, é padrão que eles mostram. Então, o que eu vou mostrar agora é que toda vez que vocês precisarem trabalhar dentro, né, uma série histórica dentro do Hydro, vocês vão ter que vir aqui buscar por esse código da estação. Vocês já sabem como busca esse código, acessar esses códigos, né, até pela opção de mapa que vocês podem, né, ir pela intuição de vocês aí pesquisando espacialmente o lugar onde vocês pretendem trabalhar. E depois voltem aqui na opção de séries históricas e digitem o nome da estação, o nome ou qualquer coisa assim do tipo, né? O número, o código dela. Pesquisem, só que dessa vez ao invés de baixar CSV, a gente vai baixar um MDB, tá? Que é o arquivo do Access aqui, lido diretamente aqui do nosso querido Hydro, tá? Vai fazer o download aqui, eu já deve ter terminado. Já vou procurar na pasta aqui e já volto com vocês. Pessoal, já estou aqui, né, com o arquivo baixado, ó. É o mesmo da etapa anterior, só que está em outro formato, tá? Da mesma estação, inclusive. Isso aqui é um MDB, então vou descompactar ele aqui. Já extrair tudo aqui, tá? Ó, já sai com o código da estação. Vou voltar um nível aqui. Vou jogar ele aqui. Pronto. Então, ó, já estamos na parte 2, ainda estamos na parte 2, só que agora é a etapa 2, tá? E o que vai acontecer? A partir de agora a gente vai importar essas informações aqui para dentro do Hydro. E vai ser muito fácil. A gente vai puxar pelo Hydro e colocar a senha, né, uma conta e a senha. Bom, pessoal, quando eu puxei ali pelo Hydro, né, busquei aqui nos meus programas, ele vem e aparece essa opção aqui, ó, de conta e senha. A conta sempre vai ser Hydro minúsculo e a senha sempre vai ser master, tá? Não se esquece, master, tá? Vou escrever ela aqui em cima só para você ver aqui, ó. Ó. A senha é master, tá bom? Master. Vou apagar aqui. A conta é Hydro e a senha é master. E aí a gente entra. Pronto. Dessa forma aqui, ok? Bom, essa é a interface dele, como vocês viram. Agora a gente vai abrir, né, conectar o nosso banco de dados a esse sistema aqui. Então nós vamos aqui na opção de sistema,
conectar banco de dados. Vamos aqui. Clicar nos 3 pontinhos. Ele já vem esse nativo dele aqui, ó. Vem aqui em computador. Vem em área de trabalho que tá mais fácil. Download. Dois pontos. O equívoco aqui, parte 2. Etapa 2. Tá aqui, ó. Tá vendo? O código da nossa. Vou abrir. Tá isso aqui. Ele vai pedir de novo isso aqui. Hidro Master. Pronto, tá conectado. Vocês observarem aqui, ó. Tá feita aqui a nossa conexão. Tá? Você também pode vir aqui, ó, sistema ou importar, tá? Essa opção aqui também você importa, tá bom? Mas eu prefiro a outra lá. Enfim. Então agora vamos manipular aqui e verificar algumas coisas que a gente pode fazer com aqueles registros que a gente viu lá. Primeira coisa, vamos acessar aqui banco de dados do nosso arquivo, tá vendo? Banco de dados aqui. Vamos aqui em registros permanentes. Vamos aqui na opção de séries. Então, nessas opções de séries, a gente tem aqui, né, clima, qualidade de água. E temos aqui, ó, vamos ver se a gente acha aqui, ó, chuvas diárias. Pronto, já veio aqui. Então, essas chuvas diárias estão aqui, né, advindas daquela estação lá que a gente baixou. Então, os campos aqui, nós temos aqui, ó, estação, nível de consistência, né, se é bruto ou consistido, data, origem, máxima, tudo é milímetro, né, o total e tudo mais. Então, essa é a opção aqui de informações que a gente tem. O ano de 1982, né, que tá aqui, ó, são essas informações aqui, ó. 1982, a partir de abril, né? Abril, ó, 4 a 12 de 1982, né? Então a gente já vai ver aqui o que acontece. Se eu clicar aqui 2 vezes, ó, não encontrado no banco de dados. Mas ele deu ali a entender que, né, que não tinha dado não, mas deu. Então, abriu aqui o do 10 de 82, né? Então isso aqui já é um indício aqui de que está funcionando, que está lendo. Deixa eu ver outro mês aqui, quem sabe esse aqui, ó, maio. Vamos ver. Ele está reclamando alguma coisinha aqui, mas está abrindo, tá? Então, ó, abriu já, né? Aqui é questão de maio. Maio de 1982. Tem os registros aqui do mês. Aqui, né, os registros diários de chuva, né? Para cada dia do mês de maio, tá? Tem a máxima do dia, ou seja, aquele dia que choveu mais, né, naquele mês. Então foram 23,8 milímetros. O total 54,6, tá bom? E dias de chuva, 6 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Aqui, tá bom? Então, é só para vocês terem uma ideia aí, né, de informações que vocês podem, né, obter aí para cada informação. Então, posso fechar. A gente pode escolher outras informações aqui, mas enfim, na verdade vai ficar, né, só escolhendo e vou deixar para vocês explorarem isso aí um pouco mais, tá? Para cada mês de cada ano, né? Lembrando aqui sempre desse atalho aqui. Bom, outra coisa que outras funcionalidades aqui que eu posso mostrar para vocês é que nesse banco de dados eu posso vir aqui na opção de funções e na opção de estatísticas. Nessas estatísticas eu também tenho aqui a opção de chuvas diárias. Então nessas chuvas diárias eu posso vir aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho que escolher aqui ou consultar, né, o nosso banco de dados. Vamos ver aqui se eu consulto. Consultar estações aqui, tá? Aqui. Clicar aqui, ó, né? Nessa opção aqui. Vou pegar esses dados brutos aqui, tá? Então vocês viram aí, ele já reconhece porque a gente já buscou aqui, tá? De qualquer forma, eu vou repetir aqui, ó, aqui não aparece nada no drop down, a gente vem aqui,
posso digitar o código ou já consultar as estações. Como a gente baixou aquele dado, né, só para a estação 651.001, a gente pode vir aqui e notar que os dados brutos têm de 1976 até 3 de 2025. Ó. Então, eu posso clicar aqui. Tá? Esperar ele carregar. Ele carrega assim dessa forma. A gente pode ver aqui, ó, eu vi em totais diários, olha o que que ele segrega para a gente. Né? Aqui que são os gráficos de totais, os totais mensais, as máximas mensais, enfim, tem um monte de informação aqui, tá? Nos totais diários, olha que interessante aqui, ó. Vamos analisar aqui o ano de deixa eu ver aqui, 2019, pode ser? Ixi, tá longe. Tá meio longe ainda. Por que eu tô querendo ir lá? Por conta de aqui. Pronto. Ó, 2019, né? Então, esse ano 2019, níveis, cadê mais? Ah, tá aqui, ó. Tem total, tá? Total de cada mês, tá aqui, ó. Total, a máxima naquele mês, né? O dia que choveu mais naquele mês. Nesse caso aqui, ó, dia 1º de janeiro foi o dia que choveu mais naquela estação, tá? Mais que a gente tem aqui, número de dias com chuva, tá aqui, ó, NDC, número de dias com chuva, 25. Ah, tem aqui também, ó, a informação, tá? Tá tudo aqui. Então, também a gente repete um pouquinho, tá? De certa forma, ele mostra também para todos os outros meses do ano, tá vendo? De dezembro. Mostra o total de cada mês, aqui embaixo, mostrando que mês de abril aqui choveu bastante, mas não tanto comparado quanto o de janeiro, tá? Informações importantes. Aqui vocês podem observar, tem um cifrão, tem um ponto de interrogação, às vezes tem um asterisco. Tá? O asterisco sempre é alguma coisa que foi estimada. Tá? A interrogação é duvidoso, por algum motivo, né, foi duvidoso. E o cifrão é uma questão acumulada. Provavelmente está associado, olha aqui, ó, a informações que não foram registradas, né, anteriormente e acumulado deu isso, tá? Então isso aqui é importante mostrar para vocês, tá bom? Então aqui dá para vocês verem o total, né, o que choveu naquele dia. Então é bem interessante aqui. Por exemplo, qual a precipitação total ocorrida no ano? Né? A gente precisaria somar aqui essas informações aqui, né? Total dos meses aqui, né? Então, enfim, acho que a gente pode ver aqui os gráficos totais ficam muito bagunçados porque, né, o período é muito grande, ó. Fica nada. Totais mensais. Aqui já é aquele último, né? Esse aqui, ó, resumido para cada ano. Então isso aqui já facilita. Tá vendo aqui o total, ó. Então aqui já facilita observar, por exemplo, 2019, né? 2019 aqui, ó. Não tem o total somado. Precisaria somar, tá? Porque mais uma vez, né, tem um dado duvidoso aqui e aí eles não somaram. Mas enfim, são estimativas, né? Tem algumas coisas aí. As máximas mensais, né? Quanto que choveu, a máxima mensal. Interessante acompanhar isso, né? De repente fazer um outro gráfico, alguma coisa assim do tipo, né? Os gráficos de totais diários, o histograma aqui que mostra o milímetro e a chuva, mostra os picos, né? Mostra também uma ausência aqui de informação. Totais mensais, aquilo que a gente sempre fala, né? Das informações, as máximas mensais, os dias de chuvas mensais, ó, tá vendo? Então, janeiro 26, e aí você vai mostrando, ó, 0 em agosto. De repente tem mês que chove mais antigamente, aí dá para fazer uma comparação com agora, né? Se tá chovendo mesmo tanto ou não. Então, é interessante isso aqui, né? Essa leituras mensais aqui apresenta a quantidade de dias no mês, né, em que ocorreram as medições. Então, se você observar, ó, mês de janeiro, todos os dias tiveram medições. Ó, em 1995, só 29 dias de 31. Então, interessante, né, para você também ter uma ideia aí, né, dessas informações. Bom, eu acho que agora o que a gente pode fazer
Vou voltar aqui na janela principal do Hydro aqui, né? Nessa questão aqui. Posso vir aqui nos registros permanentes, nas séries, deixa eu ver, acho que é séries mesmo, chuvas diárias, aquele mesmo que a gente estava. A gente pode selecionar aqui os registros, tá? Vamos selecionar para 2008, que é melhor. Se você colocar aqui, ó, você agrupa, tá? Clicar aqui, ó, você agrupa. Então vou selecionar aqui para 2008, por exemplo, ó. Vamos lá. Aqui. Chegamos. Então aqui 2008. Posso selecionar isso aqui, ó. Tem mês de janeiro até dezembro. Eu vou exportar como um próprio banco de dados do Access e tentar abrir lá, tá? Então tá aqui a opção aqui, tá? O mês 1 ao mês 12. Vamos vir em sistema. Ao invés da gente vir aqui, ó, vou vir aqui que exportar selecionados. Vou clicar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Chuva 2008, tá? E vou aqui exportar. Ó, ele fez aqui dos 12 meses e tá finalizado. Agora eu vou tentar abrir na planilha eletrônica lá. Bom, aqui na planilha eletrônica, nessa opção dados, tem como se obter dados externos aqui, ó, do Access. Então a gente vai tentar abrir lá de duas formas, tá? Dessa primeira, se não der, eu tento da convencional. Vem aqui na bacias, na página 2, na etapa 2. Vem aqui no banco de dados, né, do Access, na chuva que a gente salvou. Você vai abrir aqui fosse um assistente de importação. Não vou fazer nenhuma verificação aqui, para mim tá tudo ok. Vou também condicionar isso aqui. Vou colocar como uma tabela, tá? Ótimo. A gente vir para cá, ó. Tá aqui os dados, tá? Começou no 2, na verdade é de 1 a 12, né? A estação tá aqui. O mês de referência tá aqui. E aqui tem a máxima. O total, que é o que importa pra gente, né? Então isso aí tá feito a importação e a gente consegue tirar esse filtro aqui. A partir de agora você consegue aí fazer os gráficos que você pretende, tá? Esse aqui vai ser o print, tá, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, posso fazer assim, ó. Fazer até dezembro. E vou separar esse total aqui, ó. Pronto. Vou inserir aqui. Ele vai deixar. O nome da série vai ser estação total mensal. E aqui eu entro com os meses. Dessa forma. E para ajudar ainda mais, posso vir aqui a diminuir as casas decimais. Tá bom? Então, o print dessa etapa 2 pode ser esse aqui, com essa finalização. Dando continuidade aqui, então, essa é a etapa número 3. A gente vai falar do plugin do QGIS Anadata Acquisition. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer, se vocês se lembrarem da aula teórica, é em relação à questão da definição do que é esse decimal, né? Qual que é o símbolo que vai definir o decimal. Então a gente vai vir aqui, ó, no painel de controles, vocês vêm aqui relógio e região, vem aqui na opção região. Nessa janela de região, você clica em configurações adicionais. E aqui na questão aqui, ó, de números, vocês vão colocar o símbolo decimal, vai ter que ser ponto, tá? E o símbolo de agrupamento vai ter que ser vírgula. Bom?
Então isso aqui é o que precisa ser feito antes da gente começar aqui no QGIS. Bom, uma vez finalizado isso, vocês vão abrir o QGIS, né? Mais uma vez, eu estou aqui na minha versão 3.40.9. Vamos vir aqui no menu principal, em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aqui, no meu caso já está instalado, né? Mas você vai clicar aqui no não instalado e vai digitar, ó, Ana Data Odeira, né? Ou Data Acquisition, tá bom? Como o meu está instalado, ele não vai aparecer aqui, certo? Mas o seu, provavelmente, se você não tiver, você tem que vir na aba do não instalado e digitar isso aqui. Provavelmente, quando você digitar apenas isso aqui, ó, ele já encontra para você, tá? Ele encontrando, você clica sobre o complemento e vem aqui nesse canto inferior direito e tem aqui a opção de instalar complemento. Você instala, aguarda ele ser instalado e está finalizado, ok? Bom, uma vez ele instalado, ele vai vir para cá, ó, tá? Ele vem para esse painel aqui superior. Vamos clicar aqui sobre ele. Então, o que a gente vai clicar aqui? A gente vai querer precipitação. Ó, se você olhar aí, já tem a precipitação, né? A gente pode selecionar, tá? Várias aqui, inclusive, ó, eu posso selecionar aqui, ó. Eu selecionando aqui, eu vou criar, né, um arquivo de estações. Primeiro ele trabalha com esse arquivo criado, então como a gente não tem ideia, a gente pode vir aqui, ó, abrir a tabela de atributos, ó, tem o código da estação, tá? Então pelo código da estação aqui, é fácil da gente conseguir achar, né, a nossa estação. Então a gente basta fazer um filtro aqui qualquer, ó, posso vir por código aqui, ó, 651001, tá? Posso selecionar, ó, já mostrou ela selecionada lá, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui já está selecionada. Posso voltar aqui para a tabela de atributos, tá? Se você quiser ver a sua seleção, essa opção aqui, ó, mover seleção para o topo aparece, ó, tá? Olha o nome da nossa aqui, ó, Boa Esperança, tá? Então vamos fazer para ela, né? Como a gente já está das 21.271 aqui, né? Nesse contexto aqui todo, ó, a gente separou aquela, né? De Boa Esperança, tá bom? Então essa aí é a que a gente vai trabalhar com ela. Então, quando a gente filtra, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer aqui criar, né, esse arquivo file aqui dessa informação. Então, mais uma vez, né, como a gente está aqui no nosso curso, vem aqui na parte 2, uma nova pasta, vou chamar de etapa 3. Selecionar essa pasta. Então, o arquivo está lá. Vou abrir aqui para você ver, ó. Então, esse é o passo, tá? Você seleciona primeiro. Ó. Se você tiver 3, 4, tá vendo? Ele só vem nesse TXT assim. Se você tiver 3, 4 selecionadas, não tem problema, tá? Ele vai fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas como aqui a gente está pretendendo fazer só com uma, né? Então, isso aqui é o que é suficiente. Então, agora a gente pode clicar aqui nessa opção aqui, ó, de downloader. Então, quando a gente clica nessa opção de downloader, com base naquela informação do arquivo, ele vai informar para a gente, né, o que a gente, qual informação vai corresponder àquela estação. Enfim, as informações aqui que vocês podem observar, né, o que a gente vai marcar é precipitação. Eu posso colocar intervalo, mas eu vou deixar como está. E aqui eu vou colocar o input, que é a minha estação, aquela que a gente exportou. Se tivessem 5, 50 ali naquele arquivo, não tem problema. Elas iam aparecer aqui, ó. Então eu ia baixar o dado todas de uma só vez, tá? Aqui eu estou fazendo só para uma, mas se tivesse lá 10, 20, ele ia fazer isso para todas, tá? E aqui é a saída. Então
é com base nessa saída que eu vou finalizar aqui essa parte, ó. Parte 3. Então tá aí. Aqui você destina só o folder, tá? E aqui a gente faz o download. Ok. Vamos aguardar aqui. Ver se ele produziu lá. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tem a consistência e tem o TXT que foi o que realmente aqui importou pra gente, tá? Bom, agora a gente vai abrir esse TXT aqui para vocês verem como que é, ó. Então tem informação aqui, ó, do dia, tá? Do dia. Essa coluna é do mês, essa aqui é do ano e essa aqui é da informação. Acontece que pode vir igual aqui, ó. Ó, tem informações que não tem, ó. Tem outras informações que já tem, tá vendo? Isso acontece, ó. A gente pode eliminar e trabalhar só com aquelas que a gente tem, né? Por algum motivo ou outro, não veio o registro aqui com essa informação aqui que a gente está trabalhando. O que a gente pode fazer isso aqui? Eu posso trabalhar com isso aqui também no Excel. Vamos abrir esse arquivo lá para vocês verem. Aqui dentro da planilha eletrônica, a gente pode criar, né? Clicar aqui para abrir. Posso procurar aqui a nossa pasta lá de uso. Estamos na etapa 3. Vou colocar todos os arquivos. Vou abrir aqui o da estação que a gente está trabalhando. Ele vai abrir um assistente de importação de dados. Do jeito que está vindo, a largura fixa também funciona, mas eu vou colocar delimitado aqui, tá? Eu vou delimitado aqui por espaço. Ó, tá vendo? Pode ser, tá? Acho que não vai dar erro, não. Vai não. Não, espaço também dá. Tá? Posso avançar, posso concluir. Então aqui eu tenho todas as informações agora. Vou inserir aqui. E eu tenho dia, mês, ano. E aqui o valor. Deixa eu só conferir aqui minha tabela aqui, porque talvez o Excel também esteja separando, ó, separador decimal e vírgula. Aqui tem que ser ponto e o milhar aqui, separador decimal ponto e separador de milhar é o vírgula, tá? Vou abrir aqui um novo. Agora sim, porque senão ele sai todo errado, tá? Tava pronto ali. Vamos lá. Tá vendo? Essa é a informação. Vamos ver aqui. Vou ter que fechar eu vou fechar ele e abrir de novo porque eu acho que vai dar mais certo. Essa informação aqui está muito errada, ó. Tá vendo? Veio com bastante descaracterizado. Eu vou fechar e abrir de novo por conta da configuração do Excel. Bom, estou aqui. Vou em abrir. Vamos ver se essa largura fixa também dá, ó. Avanço. Concluo. Botão direito, inserir. Agora sim. Tem que fazer a configuração lá também. Dia, mês, ano, precipitação em milímetros. Bom, tudo aí que a gente precisa, né? O que a gente pode fazer agora, eu posso selecionar todas essas informações. Posso inserir aqui, ó, uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica é suficiente. Vamos ver aqui. Então aqui todos os anos, tá vendo? Posso pegar a precipitação, por exemplo, ó, e pedir para somar. Logicamente, esses valores aqui eles estão incoerentes, né? Curva negativa não existe. Então isso aí já vem do banco de dados. Olha aqui, ó. Tá?
Agora, para os demais anos, não. Todos eles têm valor de precipitação aqui. Se você quiser um mês, eu posso colocar na coluna. E aí fica interessante nesse sentido, ó. Então aqui eu tenho um mês, janeiro, fevereiro, né, até dezembro, o ano e o total. Quase que replicando aquilo que a gente tem lá no hidro, né? Não é verdade? Então tá aí, ó. Então tem total por coluna de janeiro, né, que choveu em todos os janeiros, e aqui na linha o ano e a sua precipitação. Então isso aqui é uma forma, né, da gente fazer essa informação, né? Se você quiser selecionar uma informação só, né, ou segregar igual a gente segregou lá também, não tem problema não. É uma forma de você adquirir a informação, né, só que por outro meio. Esse aqui é o dado do ANA, né, dados de aquisição de dados, né, por meio do plugin da ANA. Então, em algum momento aí resolver para você, né, ele apresenta algumas vantagens, que é a própria busca lá pela pesquisa, né, espacializada e tudo mais, pelos atributos da legenda, ou pela simples seleção lá, também é suficiente, dá para fazer. Para finalizar, né, essa etapa número 3, como parte aqui do relatório para as pessoas que precisam do certificado, vou pedir para que vocês, principalmente nessa parte, né, mesmo que não seja para essa estação, mas que seja para outra, dê um print aí nessa parte mais atualizada, né, assim da tabela, tá bom? Para ver os resultados de vocês. A nossa etapa número 4 e última etapa, a gente vai baixar alguns dados sobre bacias hidrográficas. É de forma bem genérica, mas serve aí para você ir alimentando o seu banco de dados para quando você precisar, você ter onde recorrer. Com o navegador aqui aberto, você pode digitar aí portal, né, do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Esse link também está aqui na descrição. Tá? Ao retornar à página, você pode clicar nessa primeira opção aqui. Aqui tem muitas informações, tá? De mapas. Cabe você depois, se você tiver interesse, ver, né? Algumas coisas aqui. A gente vai ficar aqui nessa pasta de baixar dados. Vamos aqui. E aqui tem, né, um monte de coisa, massa d'água, que é interessante também, mas vamos nos ater aqui nessa base hidrográfica aqui autocodificada. Aqui a gente vai ver todos aqueles arquivos que eu mostrei para vocês, né? A informação atualizada é de 2017, é o último que tem. Então aqui, ó, você vai clicar, né? Os trechos de drenagem, que são aqueles segmentos da drenagem, a área de contribuição hidrográfica, que é a área, né, de contribuição de cada trecho de drenagem desse, pontos de drenagem, cursos d'água, que é o curso inteiriço, né? Ele não é em trecho, ele é curso inteiro. A linha da costa, que é essa linha que faz aqui, se você tiver interesse. E essa base hidrográfica autocodificada aqui, essa não precisa porque a gente vai baixar ela aqui, ó, mais separadamente, tá? Nós vamos baixar aqui, ó, nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então vocês podem baixar essas bacias hidrográficas do nível 1 ao 7. E esses aqui, o trecho, área de contribuição, pontos de drenagem, curso d'água, linha de costa não precisa. E essa aqui a gente já vai baixar ela completa ali. Tá? Vou mostrar os resultados para vocês. Só para mostrar aqui, né, quando vocês estiverem adicionando aqui o GeoPackage, que é na mesma função de arquivo vetorial, pode aparecer essa seleção de itens aqui, tá? Você pode só clicar em adicionar camadas aqui, ó, que ele vai adicionando para você, tá? Porque às vezes você está acostumado a clicar em adicionar aqui, pronto, esse aqui está apresentando uma nova janelinha aqui, mas não tem muito segredo não, é só clicar em adicionar aqui, a informação está vindo para cá. Bom, os meus aqui estão abrindo, eu só organizei, né? Coloquei polígono para baixo, linhas aqui no intermediário e o ponto em cima. Vou desabilitar aqui para não carregar muita visualização, para que vocês possam ver cada uma dessas coisas, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a linha de costa, você já viu, né? Essa linha costeira aí, ela não faz muito sentido aqui pra gente, então já vou remover ela. Peço para que vocês coloquem, né, esses dados aqui, ó,
na parte 2, né, na etapa 4, tá? Depois que baixarem, leva lá para a etapa 4, nessa parte 2 aqui. Bom, ainda vou colocar os meus lá. Bom, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês as bacias, né? O nível hierárquico. Ó, como a gente viu lá, né? O nível 1, ele é um nível mais abrangente, que leva em considerações os rios principais, os maiores. Olha que as bacias, né, hidrográficas são maiores, né, bem grandes, porque representam essas áreas de contribuição maiores. O nível 2, você vai ver que ele já particiona, ó, ele particiona essas partes aqui em outras menores. E aí a mesma coisa vai acontecer com o 3, ó. Ele vai particionando, ele vai, né, individualizando essa informação cada vez mais, ó. Se você observar aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Ela já foi mais partida. Então vamos aqui acompanhar agora o nível 6, ó. Tamanhos menores, ó. Ó, tá vendo? E o nível 7 aqui, então, nem se fala, ó. Então, note que são áreas de contribuição, né, de um delineamento hierárquico que leva em consideração esses trechos de drenagem. Então, olha só, vou desabilitar as de trás aqui para maneirar um pouco, porque vocês perceberam, os arquivos são bem grandes, né? Então, ó, isso aí é a bacia, ó, é do nível 7, tá? Na classificação Otto. Então, ela é muito minúscula, né? Há quem utilize outro método, né? No caso, a gente vai utilizar aqui, mas de repente o que você utilizar aqui também já está ótimo. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ver aqui, ó, área de drenagem. Vamos ver o que é essa área de drenagem. Ó, note que são pedacinhos minúsculos ainda, ó, menores do que essa Otto. Por quê? Vou desligar aqui e vou ligar aqui, ó, por exemplo, o trecho de drenagem. Você vai ver que o trecho de drenagem, cada trecho, ele vai ficar compreendido, ó, exatamente numa área dessa. Vou colocar aqui uma cor mais forte nesse trecho para você ver. Ó, assim. Então, olha, tá vendo? Ó, cada trecho da drenagem, ele tem uma área de contribuição, né? Que é uma área de drenagem. Então, para cada trecho, existe uma área de contribuição dessa, tá? É como se fosse a sua microbacia ali, ó. Tá bom? Então, note que na interseção aqui, ó, já começa outro, ó. Tá vendo? Inclusive, está até desencontrado aqui pela escala, né, que eles fornecem. Mas é só para você ver, né, notar essa diferença do que é a área de drenagem, né, ou da contribuição, do que realmente a bacia hidrográfica como um todo, tá? Bom, finalizando essa área de drenagem, eu quero mostrar aqui para vocês o trecho. O que é trecho de drenagem, então? Ó, se eu clicar aqui nesse pedacinho, ó, ele me mostra, tá vendo? O pedacinho. Então, se eu abaixo aqui, ó, se é, ó, tem domínio, se é algum rio conhecido, alguma coisa, até aparece nome. Neste caso aqui não tem. Vamos pegar um maior aqui e ver se acha. Ó, esse também não tem, mas vamos ver esse aqui. Ó, também não está aparecendo. Uma hora aparece aí um trecho. Um nome. Vamos ver esse aqui. Parece ser um pouquinho maior. De repente, ó, Rio Jutaí. Tá vendo? Então, se você observar, ele tem, né, ó, os pedacinhos a cada pedaço mesmo. Então, isso aqui é chamado trecho. Olha, observe quando eu colocar aqui, ó, o curso d'água. Vou colocar o curso d'água em cima e vou desabilitar o trecho. Quando eu clicar nesse mesmo pedaço, ó, ele já pega todo, ó. Olha que interessante, ó. Então, aqui é o curso d'água do Rio Jutaí. A inconveniência do dado é que aqui não aparece o nome, ó. E não é só dele não, é de outro também, ó. Se a gente pegar um aqui que parece ser maior, que é esse aqui também, ó. Olha o tamanho desse urso, ó. Não tem, ó, tá? Não tem o nome. Então, essa é a diferença do trecho, né, e do curso d'água. Aparentemente é uma escala de 1 para 250 mil, né, porque a gente vê poucos detalhes, né, poucos trechos de drenagens.
e de acordo assim com, de repente, né, com aquilo que você vai fazer, até pode atender você. O que que esses pontos de drenagem? Se você observar, ó, são pontos, né, que conectam cada trecho de drenagem desse, ó, tá vendo? A grande vantagem nesses pontos de drenagem é que se a gente abrir aqui a tabela de atributos, são mais de 3.300.000 pontos de drenagens. Deixa ele carregar todos aqui para eu mostrar para vocês que dá para a gente filtrar por uma informação importante aqui, que é o final, né, ou o início, vamos ver como que ele chama aqui. E aí ficam como se fossem as nascentes. Você de repente precisar delimitar a área de drenagem, né, de área de preservação permanente, de forma genérica, né, sem saber a largura do rio, tem isso também. Então aqui, ó, de ponto. Então, ó, início do curso d'água, tá? A gente vai filtrar, em vez de ter fim e início, tá vendo? Fim e início do curso. A gente vai filtrar por início. Como que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui, filtro, de ponto, igual, peço para tudo. Ele está dando uma verificada na coluna quais são os registros. E aí, vai pegar esse aqui. Ó. Vamos ver se realmente é início ou é o fim do curso que eles consideram. Para mim é início. Pronto. Sobraram só as nascentes. Tá vendo? De repente, a escala que você vai trabalhar, né? Fica interessante apresentar essa informação. Ó. Muitas, né? Muitas. Só que a escala às vezes não ajuda para um trabalho assim mais detalhado, né, pessoal? Então, assim, com essa parte, né, eu finalizo aqui essa parte do banco de dados de bacias hidrográficas. Explorem bem isso aqui, né, caso vocês tenham interesse. E o print para a finalização dessa etapa 4 seria aqui com esses dados de vocês aqui no painel camadas. Bom, para finalizar então a entrega do relatório, vocês agrupam esses prints que vocês fizeram, né, por etapa aí, de forma organizada e submetem o relatório de vocês lá pelo nosso Google Sala de Aula, especificamente aqui na parte 2. E pronto, é isso que precisa ser feito, né, para todas as etapas, para você conseguir o nosso certificado aqui ao final do curso. Até o próximo vídeo, pessoal.